o encerramento, vamos dizer, de lives que vem acontecendo algumas semanas com várias gestoras, né? E o pessoal que não conhece a Giant Steps, eu acho que o Thiago Veit não está aqui ainda, mas daqui a pouquinho vai estar. Nós tivemos o prazer de ver uma palestra de vocês ao vivo no Investor Day da XP, e é uma gestora que vem revolucionando o mercado, assim, até com uma forma de agir, né? Uma turma jovem, né? O Pedro, vocês estão vendo que poderia ser meu filho, né? Eu sou um dos mais jovens da Giant. Dos mais... Mas é um pessoal mais jovem do que... Eu já vou até falar da equipe daqui a pouco. A gente tem os nossos cabelos brancos lá, mas em média o pessoal é bem mais jovem mesmo. Não, eu sei, mas que eu vejo que esse é o mercado. A XP é jovem, né? A XP, ela vem, acho que por isso que a gente fechou muito com uma sinergia, né? Eu estou há muitos anos no mercado e acompanhando a XP. Então, eu gostaria, né, Pedro, de a gente bater um papo. Nossas conversas aqui são sempre bem informais, mas com muito conteúdo, né? O Pedro é formado em administração de empresas pela FGV, ele é professor convidado da USP em teoria do portfólio e gestão financeira. Tão novo, mas já é professor, já está ensinando a parte de gestão financeira e portfólio e está na Giants desde 2016. Mas eu vejo assim que tu é responsável pelo relacionamento com investidores também na Giants, é isso, né? Exato, essa é a minha posição. E eu gostaria então que tu apresentasse a Giant, né, e explicar para o nosso cliente e amigos, né, por que investir nos fundos da casa, qual que é o diferencial, que eu já vejo até pelo nome um grande diferencial e já bate uma sinergia comigo, com a gestora. Então, por favor, fica à vontade, Pedro, para apresentar a Giant Steps. Fechado, pessoal. Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. A minha ideia não é bem palestrar, é mais fazer um bate-papo mesmo. Então, se eu for explicando e vocês forem tendo dúvidas, vai jogando as dúvidas, a gente vai resolvendo elas na medida que elas vão surgindo, tá? Então, eu sou o sócio responsável, eu sou Pedro Simonetti, sou sócio responsável por toda a parte de relacionamento com o investidor na Giant. A Giant é uma gestora, é engraçado porque as pessoas que estão fora da gestora, eles enxergam a gente é conhecido no mercado por ser a maior gestora quantitativa da América Latina. É verdade que a gente é mesmo, tanto em PL sobre gestão, quanto em número de pessoas fazendo trabalho. Só que lá dentro, nós nos enxergamos de uma forma diferente. Nós nos enxergamos como uma gestora de fundos multimercado que usa muita tecnologia para fazer gestão. O quantitativo nada mais é do que usar essa tecnologia como uma ferramenta para potencializar a nossa capacidade de entregar retornos. Então, a gente sempre gosta de começar as conversas fazendo um paralelo para o pessoal, para ficar mais claro o que é essa ideia do quantitativo, né? O pessoal tem muita mística envolvida nesse assunto, o pessoal enxerga a gente como robô, algoritmo, e a verdade é que quantitativo é só usar tecnologia. Então, só para fazer um parênteses, justamente para tu apresentar o que é um fundo quantitativo para alguns amigos e pessoas que talvez não conheçam a expressão. Vamos lá. Então, eu acho que a melhor forma de explicar isso, explicar inclusive como a gente enxerga o mercado, é fazer um paralelo, é fazer uma metáfora, né? A verdade é que o trabalho de um gestor de fundos, e aí eu falo de qualquer fundo, ele é muito parecido com o trabalho de extração de ouro na natureza. O processo de extração de ouro começou aqui na América quando os europeus vieram para cá, os portugueses, espanhóis. Eles pegavam aquele pessoal que estava aqui e eles mandavam esse pessoal encontrar o ouro na natureza. E aí eles pegavam, basicamente, o pessoal pegava pá ou pegava uma peneira e aí eles saíam para procurar o ouro. E é bem verdade que naquela época os caras conseguiram pegar uma peneira e ir num riacho. Eles peneiravam os pedregulhos que estavam vindo e no meio dos pedregulhos eles encontravam pepitas de ouro que estavam visíveis a olho nu. 500 anos depois, se você pegar 500 anos de exploração que a gente já passou aqui, se hoje você falar que você vai pegar uma peneira e vai num riacho e vai achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar que você está completamente louco. Depois de tanto tempo de exploração assim, o ouro já não está mais visível a olho nu. Só que aí você pode até falar, está mais difícil de encontrar ouro na natureza, então. Mais ou menos. Não é que a verdade é que se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro que a gente teve aqui na América, você vai ver que a gente produz mais ou menos 50 vezes mais. O que mudou é a forma de fazer isso. Você não tem mais ninguém usando pá, ninguém usando peneira. Se você quiser encontrar ouro na natureza hoje, você precisa usar um maquinário gigantesco
Você precisa usar um processo químico de dissociar as partículas de ouro de outros materiais, e aí você junta tudo aquilo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo ainda é o mesmo, ainda é achar esse ouro na natureza. O que mudou é a forma de fazer isso e as ferramentas que você usa. Na gestão é exatamente a mesma coisa. O trabalho de um gestor de fundos, e aí de novo, qualquer gestor, é encontrar essas pepitas de ouro no mercado, é encontrar essas oportunidades para gerar alfa, para entregar retorno para os nossos investidores. E é bem verdade que se você pegar alguns anos atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia encontrar essas oportunidades para entregar valor para os seus investidores. Aqui no Brasil, talvez a pepita mais clara que a gente teve nos últimos anos aqui foi a NTNB. Quantas gestoras multimercado não pegavam a NTNB, botavam na carteira, os caras estavam feitos pro resto do ano. Tava na cara de todo mundo, aquela mega pepita ali. Só que a verdade é que conforme o tempo passa, está ficando cada vez mais difícil de encontrar essas oportunidades visíveis a olho nu no mercado. E, na verdade, está ficando mais difícil por duas grandes mudanças que o mercado está passando. A primeira delas é a quantidade de informação disponível hoje. Acho que todo mundo concordaria comigo que quem tem mais acesso à informação, quem tem acesso a uma informação melhor, tem uma vantagem na hora de achar essas oportunidades para ganhar dinheiro no mercado. Só que a quantidade de informação ela está explodindo. A quantidade de informação ela cresce de forma exponencial. Então, um exemplo claro que a gente acabou de passar por isso é essa questão do coronavírus. Pensa vocês, recapitula na sua cabeça aí, nas últimas 2, 3, 4 semanas, a quantidade de informação sobre coronavírus que a gente recebeu. Você recebeu de todos os lados, né? Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? Uma maior ferramenta para você bombardear alguém de informação hoje é o WhatsApp. Aí você recebe um áudio de um médico falando uma coisa, ou você recebe um áudio de um outro médico falando uma coisa completamente diferente. Aí você recebe uma notícia de que o coronavírus está ficando cada vez pior aqui no Brasil. E aí você vê imagens do pessoal fechando o hospital de campanha, que parece que tem lugar, um negócio, a impressão que fica é que sumiu milagrosamente. E a verdade é que a gente está sendo bombardeado de tanta informação o tempo inteiro, que a sensação que fica, e aí vocês, pelo menos é dessa forma que eu me sinto, me falem vocês, é que você tem muita dificuldade para digerir tudo isso e formar um cenário do que é o que realmente está acontecendo. A sensação que fica é que a gente está completamente perdido. Você olha e fala, cara, o que vale, o que não vale, o que é fake, o que não é. É muito difícil de juntar tudo isso e fazer algum sentido de todas as informações que você está recebendo. E isso é uma coisa que não está acontecendo no coronavírus especificamente. Isso é um sintoma de uma mudança profunda que nós sofremos em todas as áreas de conhecimento humano. Tem um estudo da IBM que fala, os caras tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. Estudo dificílimo de fazer um negócio desse. E aí a conclusão, a principal conclusão do estudo deles, que não era o objetivo do estudo, foi de que se você pegar toda a informação já produzida na humanidade, 90% é dos últimos 12 meses. Isso quer dizer que a quantidade de informação ela cresce de forma exponencial. Agora todo mundo já sabe, está bem familiarizado com exponencial, com esse negócio do coronavírus. Né? Mas a verdade é que a gente está fazendo vezes 10 a cada ano que passa, a quantidade de informação que a gente tem para tomar decisões de investimento. Então, a ideia é o seguinte, uma pessoa ou um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir toda essa informação de cabeça. Em outras palavras, você não consegue mais ir lá com uma peneira. Você precisa usar uma ferramenta um pouco melhor. No nosso caso, a gente tenta usar o poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça não conseguiria. Tá? E aí você tem uma outra mudança, que essa costuma passar embaixo do radar das pessoas. É a velocidade. A velocidade com que as coisas estão acontecendo, a velocidade com que o mercado está reagindo hoje. O coronavírus, de novo, é um bom exemplo disso. Se você fizer uma comparação dessa crise que a gente passou com 2008, desde que a crise começou, até os preços do mercado chegar no patamar mais baixo, né? Esse processo de deterioração, esse processo de queda nos preços, ele demorou quase 2 meses para acontecer. Dessa vez aconteceu em 4 dias. Isso acontece porque tem muita gente usando tecnologia agora no mercado. Se você pegar os 10 maiores hedge funds do mundo lá fora, você vai ver que 8 deles
São puramente quantitativos, são puramente construídos em cima de tecnologia. E os outros dois, eles usam muita tecnologia para potencializar a gestão também. Aqui, para padrões brasileiros, certamente seriam quantitativos também. E aí, a intuição disso é o seguinte. Um trader, imagina que você é um trader em um fundo. E aí sai uma notícia nova. Quanto tempo demora para uma pessoa entender uma notícia nova, pensar nas implicações que aquela notícia tem, tomar uma decisão de investimento, emitir uma ordem e reagir no mercado? Se o cara é muito rápido, ele vai levar pelo menos alguns segundos. Segundos é forçando a barra, né? Só que esse pessoal que é quantitativo lembra o pessoal. Isso quer dizer que o pessoal usa algoritmos. Quando você fala de algoritmos, você não fala de segundos, você fala de milissegundos. Só para dar uma ideia para vocês, na Giant hoje a gente consegue processar uma informação nova, tomar uma decisão, emitir uma ordem e executar em 13 milissegundos. Só como base de comparação, um estralo de dedo ele leva mais ou menos 500 milissegundos. Então, a verdade é assim, o mercado reage muito mais rápido. Fica cada vez mais difícil de um ser humano sozinho, usando só a cabeça dele e o dedo para executar ordens, tentar competir nesse mercado. Porque no final do dia, o objetivo de todo mundo é o mesmo. É encontrar essas pepitas de ouro para tentar ganhar dinheiro. Encontrar essas oportunidades para ganhar dinheiro. Só que está todo mundo tentando achar essas pepitas. Você tem cara que está usando um maquinário violento, você tem cara que está indo na mão. A nossa filosofia como gestor é que quanto mais tecnologia eu usar, quanto melhor é a minha ferramenta, eu tenho uma vantagem na hora de tentar achar essas oportunidades no mercado. Faz sentido? Muito sentido, Pedro. Cara, e incrível a forma, né? Tu é bem professor mesmo, né? Passa com uma didática boa, né? Eu digo que é a andragogia, né? Quando tu ensina para os adultos, né? A pedagogia, a andragogia. E Pedro, assim, dentro do cenário, eu sei que como é que funciona, né, o processo de investimentos de vocês, então, né, usando a tecnologia, né? E queria também que tu falasse um pouquinho, porque a Giant Steps, além do nome, né, diferente, ela também tem um nome de fundos bem também Os próprio. nomes mais esquisitos da indústria, é isso que você está querendo dizer. Você está sendo educado para falar que os nomes são muito esquisitos. Mas é interessante, né? Porque a gente também nesse mercado que a gente fala, eu fui muitos anos, eu trabalhei com comunicação, planejamento e comunicação, e eu digo assim, quando tu pega um livro e tu marca todo ele, não tem nada marcado, né? Tu tá com tudo a mesma coisa. Como tu fala que a informação, um dado que tu trouxe que eu notei aqui, que a IBM tem 90% de todas as informações são dos últimos 12 meses que estão disponíveis hoje. Então, se tu não se destacar chamando um fundo, como alguns talvez não conheçam, Zaratustra, Uhum. Sigma, Darius e todos os nomes diferentes, e até o próprio site de vocês é um site bem diferente, né? Vocês falam, tem muito do racional de um fundo e vocês falam da irracionalidade dos fundos de vocês. Então, eu gostaria que tu falasse como é que funciona esse processo de investimentos da Giant, né? E principalmente também como é que vocês conseguiram numa crise dessas fazer com que o Zaratustra subisse no ano 8,46 enquanto o resto, né, afundando em tantos processos, né, tudo tá, no mercado está aberto para todo mundo, a gente vê como é que está a bolsa e como é que estão os fundos de vocês. Por favor, Vamos lá, explique. então. Fechado. Então, eu já vou falar do nosso processo. Antes de falar do nosso processo, eu vou pegar 2 minutinhos só para assassinar de vez essa palavra quantitativo. Porque aqui no Brasil criou-se uma coisa que é muito interessante, né? Criou-se a caixinha dos fundos quantitativos. Tem a gente mais meia dúzia de gato pingado lá. E aí, como eu falei para vocês, quantitativo não é bem a estratégia. A estratégia sai da cabeça dos gestores. Quantitativo é só uma ferramenta. E aí, o interessante é, se você olhar, os fundos estão dentro dessa caixinha, você vai ver que a correlação deles é 0 ou negativa. Isso significa que a estratégia não tem nada a ver uma com a outra. A única coisa que tem a ver é que a gente está tentando usar cada vez mais tecnologia, mas o que o fundo faz, de fato, não tem nada a ver. A gente brinca internamente que a caixinha de fundos quantitativos é quase como se criasse uma caixinha de fundos que usam Excel. Você não está dividindo nada em termos de estratégia ali dentro. Faz sentido? Até porque o nosso processo de investimento é parecidíssimo com o processo de investimento de uma gestora tradicional. Eu diria que a gente tem um layer a mais, a gente tem uma camada a mais. Mas a linha de raciocínio é exatamente igual. Então, eu vou fazer um paralelo justamente com o gestor tradicional para ficar mais claro isso.
Vou fazer um paralelo com o gestor macro, que eu acho que é o mais famoso aqui no mercado, é o que a gente tem exemplos mais nítidos na cabeça. A gestora macro, normalmente você tem um economista, um grupo de economistas que tem muita experiência de mercado. Os caras têm 10, 20 anos que eles estão no mercado, já viveram muita coisa, já viram muita coisa acontecer. E eles baseados nessa experiência que eles têm, eles criam hipóteses de investimento. Eles criam algumas teses de investimento. Por exemplo, um economista poderia falar, bom, olhando aqui, pelo que eu já vivi na minha vida, me parece que num cenário com os juros caindo, a inflação controlada e a moeda controlada, esse é um cenário bom para a Bolsa. Pô, faz sentido economicamente, legal. O que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que esse padrão acontecer, ele vai entrar comprando Bolsa. No nosso caso, a gente pode ter exatamente a mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada, é um cenário bom para a Bolsa. Só que em vez de sentar na frente do computador, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser testar. Eu vou pegar os últimos 50, 100 anos de histórico dos ativos brasileiros e deixa eu ver se eu encontro evidências estatísticas de que esse padrão realmente se repete ao longo do tempo e, mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a ser repetido aqui para frente. Não adianta nada o padrão repetir lá atrás e o mercado mudou de regime e aquilo já não funciona mais. Então, os gestores vão testar de várias formas para ver se esse padrão realmente é consistente e se dá para ganhar dinheiro em cima disso. Aí, se funcionou no Brasil, isso é um padrão econômico. Ele deveria funcionar não só no Brasil, mas deveria funcionar em todos os lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa na Alemanha, testa no Japão, testa na China, testa no mundo inteiro para ver se esse padrão econômico realmente se repete. Uma vez que eles falam funciona, a gente vai fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando automaticamente. Veja que o processo de criação de ideias, ele é parecido. Eu só estou tentando usar a tecnologia para potencializar. Como que eu faço isso? Bom, o gestor ele usa os 20 anos de experiência que ele tem no mercado para bolar as ideias dele. Legal. Como que eu potencializo isso? Pô, vamos pegar toda a base de dados que a gente tem de todos os ativos financeiros ao redor do mundo e vamos testar em tudo. Então, em vez de usar 20 anos, eu estou usando muito mais dados, eu estou crescendo exponencialmente a quantidade de informação que eu estou tentando digerir para testar essa mesma ideia. Uma vez que eu comprovei que essa ideia funciona, na prática o que a gente faz, a gente força o gestor a tirar a ideia da cabeça dele e ele tem que colocar no papel. Ele vai escrever no final do dia, um algoritmo, ele é só um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor, ele está não na execução, ele está no se acontecer o quê, você faz o quê. Isso é a estratégia do fundo. Então, o gestor vai escrever essa estratégia e aí, quando ele coloca a estratégia no papel, a gente consegue delegar. A principal implicação disso é que eu não preciso mais do gestor lá apertando o botão. Ele já criou a estratégia, já criou essa sequência de regras. Aí eu coloco um computador para fazer isso e cá entre nós ele é muito mais barato do que um trader e ele é muito mais seguro. Ele não erra, não tem dia ruim, dia bom, não tem. Ele só está seguindo as ordens que a gente colocou para ele seguir. Faz sentido? Então, isso, no final, é essa ideia de usar tecnologia. Uhum. E como é que funciona assim dentro da equipe, né? E daí qual que é o tempo que vocês regulam esse setup? Como é que funciona esse processo? Vocês se reúnem, né, num comitê? Tem um gestor responsável de cada fundo? Como é que funciona a estrutura mesmo da própria Giant e pode falando daí um pouquinho já da equipe também? Quem é a equipe da Giant, né, já emenda com essa parte. E como é que são esses ajustes, vamos dizer, na ferramenta que vocês utilizam? Porque eu sempre falei isso até com alguns clientes, né, que vêm falar sobre algoritmos e vão falar sobre robôs, né, operando, que o robô nada é se não tiver um setup por trás, se não tiver um penso por trás, e que esse setup também, até quando ele fica ali, ele acaba... outros robôs já preveem, fica... né, já ele é sensível também para a questão de mercado e muda o mercado, tem que mudar o setup. Então, eu queria entender um pouquinho. Você tocou num ponto que talvez seja o core do que a gente faz. Que a verdade é o seguinte, né? Qualquer gestor que tem uma estratégia para ganhar dinheiro no mercado, você tem uma forma de ganhar dinheiro no mercado, é comprar um ativo barato e vender ele caro. Quem quer ficar rico é só seguir isso, se você conseguir fazer isso, você vai ficar muito rico, você pode ter certeza. A verdade é que qualquer estratégia,
ela necessariamente está explorando uma ineficiência de mercado. Né? Se você consegue encontrar um ativo que realmente está barato para o valor que ele deveria ter de fato, isso é porque o mercado não é eficiente o suficiente para já ter liquidado, já ter corrigido essa distorção no mercado que você encontrou. Né? Então, a verdade é que o mercado tem ineficiências, ele tem distorções. E é isso que qualquer gestor, de novo, não é só a nossa gestora, qualquer gestora está explorando. Tá? E aí, o ponto disso é o seguinte, é muita inocência da nossa parte achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Porque da mesma forma que a gente encontrou, outras pessoas vão encontrar essas ineficiências no mercado e vão começar a explorar. Então, todas as ineficiências, elas vão sumir. É uma questão de tempo. Todas as estratégias que a gente cria, elas vão parar de funcionar. É só uma questão de tempo. Um exemplo na prática é o seguinte, imagina que o gestor fez o valuation da Petrobras e ele chegou na conclusão que ela está barata. Se a estratégia dele for compra a Petrobras o tempo inteiro, uma hora vai comprar tanto e o preço vai começar a subir que ela não vai estar mais barata. Ela vai parar de funcionar porque aquela ineficiência que ele encontrou sumiu. Isso serve para qualquer tipo de estratégia no mercado. Então, muito mais importante que um modelo ou outro que está rodando dentro do fundo é a nossa capacidade de encontrar novas ineficiências. Por mais bem-sucedidos que esses modelos são agora, pode estar ganhando rios de dinheiro dentro do fundo. Todos eles vão parar de funcionar. Então, para a gente manter a consistência de resultado do fundo ao longo dos anos, a gente depende da nossa capacidade de encontrar novas ineficiências no mercado o tempo inteiro. A gente vai colocando essas ineficiências dentro do fundo, essa exploração dessas ineficiências, e eu vou desligando tudo que vai deixando de funcionar. Isso é o que garante a consistência de resultado do fundo ao longo dos anos. Então, por exemplo, você pegar o Zara, é o nosso fundo mais antigo, tem quase 9 anos agora de histórico. O fundo tem um resultado acumulado de 260 do CDI e o pior ano do fundo foi 150 do CDI. Isso em anos muito bons para o Brasil, anos muito ruins para o Brasil, anos de CDI a 150 a 15% ao ano, anos de CDI a 2% ao ano, e o fundo conseguiu entregar resultado todo ano. E aí o pessoal me pergunta, né? Sempre quando alguém olha de perto o resultado do Zara, a pergunta que vem é: tá bom, vai, qual que é o modelo bom de vocês aí? Tem que ter aquele modelo que é um modelo ganhador de dinheiro pra caramba. E a minha resposta parece que eu sou aquele comercial tentando sabonetar da pergunta, né? Não quero responder bem. Eu falo, a verdade é que não tem um modelo, não é um modelo. Cada ano que passa, são modelos novos que estão ali dentro, porque não dá para achar. Se você tirar uma foto do fundo hoje e tirar uma foto dele um ano atrás, você vai ver que é praticamente um fundo diferente. Tem uma frase muito legal que a gente adora, que é a história ela não se repete, mas ela rima. Ou seja, não adianta você achar que esse ano vai ser igual ao ano passado, que foi igual ao ano retrasado. Não vai ser. Vai ser diferente. Agora, tem muito valor, essa parte do ela rima, tem muito valor em você olhar as coisas que já aconteceram na história e como o mercado reage a cada situação para você ter uma pista de como agir em uma nova situação que possa vir a acontecer. Tem valor aí e é isso que todos os gestores fazem. Tem uns que usam a experiência, tem uns que usam os dados, mas é a mesma ideia. Então, tem muito valor, só que você tem que ir adequando. Conforme o regime de mercado vai mudando, a gente vai mexendo nos preços. Então, você me perguntou quando que a gente faz essa alteração. Quando que a gente incorpora dados novos? O tempo inteiro. A verdade é que um modelo, ele enxerga uma distribuição, ele enxerga tudo em termos de probabilidade. Qual que é a probabilidade de tal coisa acontecer? Qual que é a probabilidade de tal coisa acontecer? E ele enxerga a distribuição de resultados de um ativo. Só que essa distribuição, ela é parcial. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu estou vendo só o que já aconteceu. Então, está faltando coisa ali. Só que quanto mais completa essa minha visão fica, e aí, obviamente, nunca vai ficar completa, mas quanto mais dados eu tenho, mais precisos vão ficando os meus modelos para entender como é o comportamento de determinado ativo e como eu consigo ganhar dinheiro em cima dele. Faz sentido? Esse é um processo diário de aquisição de novas informações e isso vai entrando sempre na parametrização dos próprios modelos. Mas vocês têm setores definidos para avaliar daí dentro dessa estrutura. Me explica um pouquinho, porque a gente fala bastante daí do robô, parece que vocês têm um setup, larga o robô, a ferramental que vocês utilizam, mas como é que funciona assim? Eu tenho fundos multimercado. Quanto dessa parte de fundo multimercado eu tenho em renda fixa? Essa decisão é humana, né? Me corrija se eu estiver errado. Ou essa especificamente não. A não decisão tá. humana eu vou explicar exatamente a nossa estrutura.
É, A eu gente, acho que é curioso e interessante falar justamente onde é que está, até onde vai a decisão humana, por exemplo, os setores. Tudo é avaliado via quantitativamente, né? Tudo é avaliado via robô, né? Ou tem uma parte que é avaliado humanamente, né? Pelos gestores, economistas e tudo mais, dos relatórios que vocês têm. E, claro, tu precisa da informação do mercado, mas tu toma a decisão. Então, na parte de quantidade e quais também os setores, por exemplo, dentro da bolsa, qual o setor que eu vou estar aproveitando numa queda que teve agora, nessa crise, qual o setor que eu estava antes, como é que funciona essa parte, onde é que vai o humano e onde é que entra daí o setup em si e joga para ele e ele faz o resto, vocês vão para casa dormir e tomar um show. vamos lá, então. A gente, como eu falei, a gente depende da criação de novas ideias para continuar entregando resultado. Então, a nossa estrutura, ela foi feita para maximizar o meu output de ideias. Foi isso que a gente queria fazer. Para isso, a gente copiou o que o pessoal lá fora fazia. Então, a gente está estruturado exatamente igual uma fábrica. Cada um aperta uma porca. É taylorismo o negócio. Então, eu tenho 4 etapas na minha linha de produção para criar modelos. A primeira etapa é uma etapa de dados. Então, hoje a gente tem 6 pessoas, são 6 cientistas de dados, que o único trabalho deles lá dentro é juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver uma base de dados quando você compra, principalmente aqui no Brasil. O negócio vem completamente torto. Então, esse pessoal tem um trabalho difícil de corrigir isso, porque isso é a nossa matéria-prima para que os gestores consigam criar as estratégias de investimento. A primeira etapa é essa etapa de dados. A segunda etapa é a etapa do gestor. Criação de hipótese. Ele vai criar alguma ideia de alguma coisa, de algum padrão que talvez dê para a gente explorar no mercado. A terceira etapa é uma etapa de teste, que também é feita pelos gestores. E aí um ponto interessante, né? Você até falou da equipe. A nossa equipe ela é bem diferente, eu diria, do resto do mercado. Hoje, curiosamente, assim, nada contra economistas. Hoje a gente não tem nenhum economista na nossa área de gestão. O pessoal são todos matemáticos, estatísticos. A gente colocou uma página nova no nosso site, faz umas 2 semanas mais ou menos, que a gente somou a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que tem na equipe. 40 e tantas, alguma coisa assim. E eu posso te garantir, não vem nada de mim, nada da parte comercial, é tudo do pessoal da gestão. Português, claro, é um pessoal com um perfil muito de exatas, nerd. É um pessoal que é muito... Os caras pensam por 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que ser bem... Tudo bem que eu sou fã pra caramba dos caras, então você pode pegar tudo que eu tô falando e corta por 3, mas ainda assim os caras são brilhantes que estão lá. E aí a ideia deles é a seguinte: um gestor, ele vai criar uma ideia. Esse gestor, ele está sendo remunerado para criar um modelo que funcione, que seja bom para entrar dentro do fundo. Só que esse gestor, ele nunca vai testar essa ideia. Né? Tanto a criação de hipótese como o teste é feito por gestores. Só que eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Né? O gestor, se ele cria uma estratégia, ele tem está completamente enviesado para buscar confirmações que aquela ideia é boa. E às vezes ele ignora coisas absurdas que provam que aquela ideia não é tão boa assim. Então, quando o gestor cria uma ideia, ele vai dar na mão de outros 2 ou 3 gestores que vão testar essa ideia. Basicamente, os gestores que estão testando, eles são remunerados para derrubar a ideia que o cara teve. Então, 3 caras ali que estão tentando achar problema de qualquer jeito e assim, eles vão ganhar, o bônus deles vai ser maior se eles conseguirem derrubar a ideia daquele cara. Só vai entrar para dentro do fundo se 3 caras muito crânios não conseguirem achar nenhum problema nessa ideia. Aí vai para a etapa final, que é a implementação. Que aí entra os programadores, né? Um ponto interessante é que sempre quando eu falo fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. E a verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho deles é transformar a equação matemática que o gestor encontrou, porque no final é isso, é uma equação que explica o mercado, em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando. Então, essa é a nossa estrutura hoje lá. A gente tem uma equipe de gestão que é responsável por essas 2 partes, tanto a criação de hipóteses quanto o teste. E eu tenho uma equipe de tecnologia que segura as 2 pontas, tanto a parte de tratamento e aquisição de bases de dados, quanto a parte de implementação das estratégias dentro dos fundos. E essa mesma estrutura cria estratégias para as nossas 2... não sei se... na casa, a gente tem 2 estratégias, 2 grandes estratégias, que são... A gente tem 2 fundos em cada uma dessas estratégias. Já vai ficar um pouco mais claro isso. Mas é a mesma linha de produção que faz os modelos que são alocados nas 2 estratégias.
Acho que eu vou falar das estratégias, então, né? É, Já vou aproveitar o bom. pode falar. Então, só para traduzir, então, praticamente toda a informação ela vem de dados. Bem, Toda decisão também é tomada em cima de dados. Então, na verdade, é colhido esses dados, tem uma área que faz essa separação, vê os dados relevantes e, a partir desses dados, é tomada a decisão e é formado o setup. Isso é isso. aliás, isso é uma coisa. Quando você fala que a decisão é tomada por dados, né? A gente sempre brinca, o pessoal, muita gente pergunta pra gente, cara, o que vocês estão achando que vai acontecer? E a gente sempre fala, não, pra gente, a gente não faz cenário, pra gente não é tanto, a gente não está tentando prever muito bem o que vai acontecer. A verdade é que, assim, se o fundo está comprando dólar, os modelos começaram a comprar dólar e o gestor acha que tem que vender dólar, ele pode até achar, mas ele não vai fazer nada. Porque, no final, a estratégia, se eu tenho uma estratégia rodando dentro do fundo, é porque ela foi muito testada e eu tenho certeza, 3 caras crânios tentaram achar problema, não conseguiram, eu tenho certeza que aquela estratégia funciona. O dedo do gestor, o achômetro dele, eu não consigo testar. Eu não sei se vai ser certo, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, na nossa cabeça, se eu deixar meu gestor interferir no modelo, eu estou basicamente trocando uma coisa que é certa por um tiro no escuro. Na nossa cabeça não faz sentido. E quando dá, tem uma a mais ainda, quando dá vontade de interferir, e eu vou falar para vocês, dá. Você tem momentos em que a gente está contra todo mundo. Todos os maiores gestores do mercado estão falando publicamente que estão de um lado, a gente está do outro lado apanhando. Psicologicamente é uma tortura. Mas a gente sabe que quando dá vontade de interferir nos modelos, normalmente é um momento de estresse. E a gente sabe que em momento de estresse, a última coisa que a gente é racional. Inclusive, eu vou explicar as estratégias agora. A gente tem uma estratégia que explora isso. A gente não pode cair no mesmo erro que a gente explora. Faz sentido? E aí, então, vou já falar das estratégias. Eu enrolei demais aqui já, eu acabei não falando das estratégias. A gente tem 2 grandes estratégias na casa. E essas estratégias, elas são um reflexo da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que o mercado financeiro ele tem 2 regimes possíveis, e só 2 regimes. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando fundamento. Eles estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo. Operando usando a lógica. E você tem um outro regime, que é quando a lógica vai para o espaço. Os caras são dominados pela emoção. Agora talvez seja um bom momento de falar disso. Pô, a crise agora no coronavírus. Quem aí ouviu falar que a bolsa estava barata? Todo mundo, né? E aí o interessante é o seguinte, quando começou a cair lá e tal, se você olha os valuations, você olha e fala, cara, tá tudo mega descontado, é verdade. Pô, vou comprar bolsa. Você vai lá comprar bolsa, no dia seguinte ela cai 20% na sua cara. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas não estão olhando mais fundamentos. As pessoas foram o mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí o cara vende simplesmente porque o preço está caindo. Isso reforça o preço de queda, que faz mais pessoas vender, que reforça ainda mais o preço de queda. E a mesma coisa acontece em momentos de euforia. Às vezes você tem um ativo que começa a subir e só o fato do preço estar subindo já atrai mais investidores, que reforça o preço de subida, que atrai mais investidores, e aí o preço começa a subir sem parar e os valuations vão ficando cada vez mais esticados. Mas ninguém liga, porque ninguém está olhando mais para o valuation. Então você tem esses 2 regimes. Um que é quando as pessoas estão olhando para fundamentos e o outro regime é quando a emoção toma conta. E aí esquece fundamento, o pessoal compra porque está subindo ou vende porque está caindo. O Zaratustra e o Darius, aí começou os nomes esquisitos agora. São 2 fundos que a gente tem na casa, os 2 seguem exatamente a mesma estratégia. O Zaratustra é só um pouquinho mais agressivo que o Darius. O Darius é 2/3 do Zara. Eles foram criados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e eles estão buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. Até uma curiosidade, se vocês olharem o gráfico do fundo, ele parece uma escada. Ele anda de lado, de repente ele sobe um degrau. Aí ele anda de lado de novo, sobe outro degrau. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores são racionais e não irracionais. Então, a maior parte do tempo o fundo está tentando achar alguma coisa e não acha. Até que ele acha.
E aí ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Você sabe que teve um cliente uma vez que ligou pra gente, ele era para reclamar. Ele falou, cara, eu vou dar 2 prêmios para vocês. Primeiro é o nome mais esquisito da indústria, tá no Zara. Zaratustra, cara, não dá. Nenhum dos meus clientes conseguem falar esse nome. Aí eu falei, cara, fala Zara. Aí ele, agora melhor, vou adotar o Zara, então. E aí o segundo ele falou, cara, é a estratégia mais chata da indústria. Uma das. Porque ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias, o meu cliente tá puto. Porque o negócio tá andando de lado. Mas 7 dias no ano, aí o cara ficou feliz que tá no fundo. Porque ele dá aquela porrada e ele ganha o ano inteiro em uma semana. Dessa forma que o Zara opera. Então, ficou claro, essa é a ideia dessa é a nossa estratégia de irracionalidade, o Zaratustra e o Darius. Você vai colocar o gráfico aí? Isso, eu estou colocando. Beleza. Esse está aparecendo para todos? Tá aparecendo, Deixa eu ver. Deixa eu aqui. Está aparecendo? Aí, isso aí. Tá vendo? Dá para perceber, pessoal? Ele é essa escadinha, né? Ele anda de lado, dá uma porrada, anda de lado, dá uma porrada. Então, ele está pegando esses momentos de irracionalidade no mercado. Uhum. Do outro lado, a gente tem o Sigma, que foi feito para ganhar dinheiro nos momentos de racionalidade. A verdade, eu sempre falo com o pessoal lá, eu preciso pensar num jeito melhor de falar isso, porque falar que o fundo ganha dinheiro na racionalidade parece uma coisa meio esotérica, né? Parece o que significa isso? A verdade é que o fundo opera fundamentos. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão olhando para os fundamentos. A ideia desse fundo é usar poder computacional para processar uma quantidade de informação que um ser humano de cabeça jamais conseguiria. Então, vou até... O Rivo tem bastante experiência no mercado. Rivo, quantos ativos você consegue acompanhar de perto? Assim, você virar um especialista, se tivesse uma gestora, tal, você ia cobrir... Quantos ativos dá para cobrir uma pessoa muito inteligente? A gente vê até pela setorização, né, das gestoras, né? Todo bota um cara no setor, outro no setor. Não tem como tu cobrir muita coisa, porque apesar do Brasil ter poucas opções, né, são 440 por aí empresas na bolsa, né, diferente do mercado americano, mas só operar aqui com todo esse vasto de informação que mesmo falaste, com esse vasto de situações bem próprias e típicas brasileiras, né, que nós temos as crises da crise da crise da crise, né? O negócio tem uma crise que daí daí tem outra crise. Nós temos nossas crises pessoais e próprias do Brasil. Então é muito difícil acompanhar mesmo, né? Estão carteiras mais enxutas. Fiquei surpreso com alguns fundos com 10, 12 ações dentro dos próprios fundos, outras já com 20, mas setorizando mesmo, né? E deixando um gestor ou um analista para cada setor mesmo, né? Exato. A ideia, assim, o que a gente tentou fazer é, vamos mudar a ferramenta, vamos parar de usar a peneira, vamos fazer esse maquinário mesmo, vamos ver se funciona. E hoje, então, o Sigma usa nosso poder computacional para olhar de perto, porque quando a gente é um fundo global, né? 75% do risco dele está lá fora. Então, ele olha de perto mais ou menos 5.000 ativos ao redor do mundo inteiro, todos os dias, o tempo inteiro. Coisa que não daria para fazer usando só a cabeça, usando várias. Eu teria que ter um mar de analistas, e aí você tem o problema de como que eu faço a informação de cada um deles se cruzar e para montar uma carteira no final do dia. Praticamente impossível. A gente falou, vamos usar o poder computacional para fazer isso. Então é isso que o fundo faz. A verdade é que a carteira dele tem 2 etapas para ser montada. E a ideia por trás é simples, a execução é difícil, mas a ideia por trás é simples. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro e ver quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos lugares, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva de retorno. A segunda etapa é definir quais ativos de fato eu vou ter dentro da carteira. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, por exemplo, quais ações da bolsa brasileira? Aí ele vai olhar indicadores ele vai pegar a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele usa essa mesma receita de bolo
em todos os mercados que ele está. Bolsa brasileira, americana, japonesa, alemã, juros, commodities, moedas e por aí vai. Tá? Então, a ideia dele, a nossa brincadeira interna lá é o seguinte, né? Ele fala, um gestor tradicional, ele está num barquinho com uma varinha de pesca, tentando pescar ali as pepitas de ouro, as oportunidades no mercado. A nossa abordagem, eu também quero pescar, só que a nossa abordagem talvez seja mais parecida com pegar uma banana de dinamite, jogar no laguinho, deixa o negócio explodir, a gente vai catando os peixes que estão boiando. O trabalho é o mesmo. A forma de fazer, a nossa talvez seja um pouco mais agressiva em termos, um pouco mais massiva em termos de quantidade de informação, mas o objetivo ainda é o mesmo. Então, essa é a ideia do Sigma, um fundo que está construído em cima de fundamentos. E só para completar a ideia, a gente enxerga esses dois regimes, ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestora era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, em tese, você sempre tem um dos fundos despontando. E é o que vem funcionando até hoje, isso vem funcionando maravilhosamente bem. A ideia é que não importa muito bem o que esteja acontecendo, você vai ter um resultado consistente no longo prazo. Até por isso, todos nós, todos os sócios familiares, a gente sempre tem uma composição das duas estratégias. Apesar dos dois fundos serem bons fundos individualmente, eles foram criados para serem complementares. Então, a gente sempre faz uma composição dos dois. Beleza? Perfeito. Fez muito sentido, óbvio. Mas então o Luiz até passou ali se algum convidado, algum outro assessor tiver algumas perguntas, né? Posso começar? Vontade, pode começar e fazer várias, tá? Fica tranquilo. Beleza. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Obrigado aí pela tua presença. Agradecer em nome da Ativo. Está disponibilizando teu tempo, teu conhecimento. Vamos lá, Pedro. A minha pergunta seria mais... são várias perguntas, na verdade, mas seria mais relativa ao produto de previdência específico, tá? Vamos lá. A previdência, eu entendo, pela explicação que eu vi de vocês, não agora, mas que eu já li, é o Zaratustra mais o Sigma, correto? Certo. Já é a junção das duas estratégias num produto só. Perfeito, que me parece sensacional, porque juntou o melhor dos dois mundos, né? Então, um resultado bom, né? Histórico, sensacional. A primeira dúvida seria a seguinte: a previdência ela tem algumas restrições, né? Por regulamento mesmo. Uma delas é a questão do offshore, né? Como que funciona, já que assim, eu entendo que uma grande vantagem da gestora de vocês e um dos grandes motivos, fora a competência, expertise de vocês, esse poder computacional, é tu conseguir investir em 20 países diferentes, por exemplo, né? Tá analisando tudo isso. Como que fica no caso da previdência essa questão essa limitação offshore dos dois fundos, do Zaratustra e do Sigma? Legal. A previdência realmente tem limitações. Não dá para fazer um fundo idêntico à junção dos dois fundos que não são de previdência, né? A gente tem que fazer adaptações ali dentro. Mas a verdade é o seguinte: o pessoal tende a achar, na verdade você tem muitas restrições, mas tem muitas delas que são feitas de uma forma não muito inteligente. Assim, o pessoal, né, tem algumas restrições que não são restrições de fato. Por exemplo, vou dar uma ideia, vou dar um exemplo da parte de câmbio. Você tem uma restrição do tamanho que você pode ter de exposição em câmbio. Então, o nosso fundo normal, ele tende a fazer tudo via futuros. E futuros eu não conseguiria fazer na Previdência. Só que a gente foi ver e via opções, o pessoal só leva em consideração na posição de opções o prêmio que eu paguei. Então, eu consigo ter a mesma exposição que eu teria no meu outro fundo usando um veículo diferente. Você tem que fazer uma ou outra adaptação. Você consegue, de certa forma, corrigir algumas dessas restrições. Agora, a principal delas é essa do offshore. E aí, de fato, né, a gente pode... Hoje o fundo, hoje o fundo acho que está com mais ou menos 60 milhões. Ele é relativamente novo, começou no começo desse ano. Então, nos fundos normais, nos 555, a gente tem um fundo lá fora, e o fundo daqui de dentro investe no fundo lá fora, e o fundo lá fora consegue montar todas as posições. O fundo de previdência, como ele tem só 60 milhões de reais, ainda não dá para montar essa estrutura lá fora com esse valor. Daqui a pouco a gente está captando bastante, daqui a pouco a gente vai ter um PL suficiente para montar. E aí a gente elimina algumas das restrições, mas sempre vai ter. Então, a verdade é que assim, se você pegar o Sigma e o Zara, eles estão espalhados em muitos países. O fundo de previdência ele está mais concentrado principalmente em Estados Unidos e Brasil. Eu tenho essa restrição e aí assim, essa é indriblável.
Essa não, a gente já tentou de todas as formas ver o que a gente consegue fazer. Inclusive, o nosso fundo de previdência, ele demorou, para a gente conseguir a aprovação da SUSEP, demorou alguma coisa como quase um ano. Porque a gente estava conversando, a gente quer fazer assim, não dá para fazer assim, bom, vamos fazer assim. Então foi uma negociação de muito tempo até a gente conseguir chegar e conseguir uma aprovação e falar, pô, desse jeito dá para fazer, entendeu? Mas é de fato assim. Então, no final do dia é o seguinte, ele junta as duas estratégias. Ele tem uma limitação até de volatilidade, justamente por causa dessas restrições, eu não consigo chegar na mesma volatilidade que a junção dos dois fundos teria. Ele tem uma volatilidade um pouco menor. E ele tem uma concentração um pouco mais forte na parte dos Estados Unidos e Brasil do que os outros fundos teriam. E essa não deu para a gente escapar. Mas ainda assim, é uma proxy boa. Se você pegar a junção, o fundo de previdência com a junção dos dois fundos 555 e fizer uma análise de correlação das duas carteiras, você vai ver que a correlação vai ser altíssima, da mesma forma. Tá? Então, assim, de novo, é uma proxy boa. Não é idêntico, mas é uma proxy boa. E só Perfeito. fazendo um parênteses também, né? A legislação dos fundos de previdência vem mudando bastante, né? Existe uma grande tendência que a questão offshore, nos próximas reuniões aí, próximas decisões, caia também mais essa barreira, né? Porque a gente já caiu a questão de ações mesmo, que era 49, foi 70 e 100% hoje de ações pode ter. Então, acho que também é um problema que talvez daqui uns tempos a gente não tenha mais. Isso vem evoluindo bastante mesmo. Ainda bem, né? Pedro, deixa eu aproveitar e emendar mais duas perguntas que tu já mais ou menos respondeu na tua resposta. Primeiro seria a vol esperada, então o target de volatilidade da Previdência. Eu sei que ainda não pode divulgar o resultado, né, por ter menos de 6 meses o fundo, mas saber mais ou menos como que ele está esse ano até agora, como que ele se comportou, principalmente março, né, que foi um mês terrível aí, né, para 90% de todos os ativos da Bolsa brasileira, principalmente do mundo, na verdade, né? E como que funciona exatamente? Se existe um percentual definido de a Previdência ela é 50% Zaratustra e 50% Sigma, ou se não existe esse percentual, e se existe, qual que é? Ou se ele é móvel, né? Vocês podem ficar jogando, tipo, agora a Previdência vai ser 80% Sigma, 20% Zaratustra. Existe isso aí ou não? Não, boa. Tá, então, no caso da Previdência, vou começar até por esse percentual. A gente atribui um peso 50-50. Tá? Agora, você tem um nuance aí. Porque o Zaratustra é um fundo que ele pega oportunidades, ele tenta pegar essas fortes movimentações. Então, ele não tem um risco constante. Ele tende a aumentar o risco em alguns momentos, de repente ele diminui o risco, de repente ele aumenta de novo. Ele não é um fundo que mantém uma carteira constante. O Sigma, por outro lado, ele mantém uma coisa bem mais constante. Então, na média, é os 50-50. Agora, se você pegar uma foto da carteira, vai ter alguns momentos que o Zara vai estar com um peso um pouco maior. Aí não é muito. Não é que ele vai explodir e dominar o risco da carteira inteira. Mas ele vai estar com um risco um pouco menor. Vai ter momentos que vai estar com um risco um pouco maior ou um pouco menor. A ideia é, mas se você pegar na média, a gente quer uma contribuição de resultado 50-50. Esse é o ponto. E aí, já falando do fundo especificamente, né, a vol do fundo ele é um pouquinho mais baixo que a junção. Na verdade, a gente faz a comparação do Zaratustra com a junção do Darius com Sigma, que aí já chega mais perto, talvez, da volatilidade target da Prev. Tá? A junção dos dois fundos chega numa vol de mais ou menos 7, entre 7 e 8. A Prev tem uma vol entre 5 e 6. Então, um pouquinho abaixo só da junção do Darius com o Sigma. E aí, falando do resultado desse ano, o Zara está indo super bem. O Zara pegou toda essa movimentação no ano inteiro, está 8,5 para cima. O Sigma, por outro lado, é interessante, né? O Sigma, como eu falei para vocês, é um fundo feito para ganhar dinheiro nos momentos de racionalidade, que não é muito bem o que está acontecendo esse ano. Só que o que rolou? No começo do ano, ele começou janeiro, teve um janeiro fantástico. Fevereiro foi um mês também, até começar o coronavírus, foi muito bom. Quando começou o problema do coronavírus, a gente sabe que ele é um fundo que opera fundamento e a gente sabe que as pessoas pararam de olhar fundamento. Nesse momento, ele enxuga a carteira. Ele entra em modo de defesa. Então, ele diminui o risco total da carteira. Os ativos que estão dentro da carteira são ativos defensivos. E ele, basicamente, em português, claro, ele bota a bunda na parede e espera o negócio passar.
e quando volta, o mercado começa a voltar à normalidade, ele expande a carteira de novo e para tentar capturar essa volta. Foi exatamente o que ele fez. Começou o ano super bem, quando começou a crise ele enxugou a carteira, se defendeu bem, perdeu alguma coisa como 3% só, o mercado foi um banho de sangue, voltou no começo do mês passado e pegou toda a volta. Então, o mês passado ele já devolveu esses 3%, ele já voltou onde ele estava mais ou menos antes da crise. Então, as duas estratégias nesse momento. E aí, de novo, né, essa complementariedade. O Zara foi pro pau. E é justamente onde ele tende a ganhar dinheiro, ele ganhou dinheiro. E o Sigma se defendeu bem. Agora, pode ser que esse último mês o Sigma pegou muito melhor do que o Zara. Ele pegou já essa volta e o Zara ainda está reduzido nas posições. Eles foram feitos para, assim, se você tem os dois na carteira, por enquanto você está feliz esse ano. E a prévia é justamente isso. Então, a prévia está indo super bem esse ano porque pegou justamente a junção dos dois. Perfeito. A única reclamação que eu tenho do fundo é que o Zaratustra fechou já de novo, né? Fundo bom é assim, né? Abre e fecha rápido, né? É a única reclamação de vários clientes. Alguns clientes conseguiram pegar, infelizmente eu tô com vários clientes que não conseguiram, né? Daí estão indo para o Darius, né? Que tem a volatilidade menor, né? Mas... a verdade é que o Darius ele foi justamente um pedido os próprios distribuidores, porque eles falaram o seguinte: o Zara é um fundo muito legal. Vou usar as palavras que o pessoal usou. É um fundo muito legal, mas é tudo esquisito nele. Começar pelo nome, depois você passa pela volatilidade 15, né? Se você pegar a média do mercado, todos os peers de fundos multimercados, normalmente você tem uma vol entre 8, 10, o Zara era uma vol 15, então era uma vol que o pessoal já não estava muito acostumado. E aí o pessoal falou pra gente, me dá um fundo mais normalzinho. Aí nasceu o Darius, pelo menos esse dá para falar, e que tem 2/3 da vol do Zara. Então, ele tem uma vol target 10 ainda, né? Ainda está no patamar de cima comparado com a indústria, mas ele pelo menos está dentro ainda daquele range ali de volatilidade que o mercado está mais acostumado. Uhum. E esse fica aberto, tá? Uma notícia boa para o pessoal, não tem perspectiva nenhuma de fechar nem o Sigma, nem o Darius. Perfeito. Última pergunta, daí eu prometo que eu paro aqui. Tranquilo. Não, vai firme. Eu fiz quantas já? Pedro, então explica os nomes aí, o porquê desses nomes aí. Da onde que vem esses nomes? Vamos lá. A verdade é que o mais interessante é o Zaratustra. O Zaratustra é um personagem de um livro do Nietzsche. É um profeta que desce da montanha lá para pregar uma nova filosofia para os aldeões que moravam ali no deserto. E a gente brinca lá dentro que é bem a nossa história isso. Porque ele veio pregando aquela nova filosofia e tal, e os aldeões olharam e falaram, bem legal isso aí, obrigado. Ignoraram ele, basicamente. Aí ele volta para a montanha falando que ele estava com uma filosofia que estava muito na frente do tempo dele. É bem a gente vendendo fundo quant, né, em 2012. Imagina, o pessoal fala, é robozinho. O pessoal zero entendimento na época. Robozinho, obrigado. E aí agora que o negócio começou a emplacar mais ou menos uns 3 anos para cá, mas lá no início a gente se sentiu bem o Zaratustra mesmo. Mas o Zaratustra também tem o fundador do mazdeísmo, né, que nasceu na Pérsia, lá que veio. Na verdade, eu acho que o Nietzsche pegou daí, né? Trouxe da... Uhum. Exato. Aí. E aí o Darius também era um imperador persa, acho que era persa, mas aí já começou a virar. O Darius é mais um derivado do Zaratustra, porque exatamente o Zaratustra esse cara da Pérsia que você mencionou, e o Darius foi um dos melhores imperadores persas. Aí, como era próximo do Zaratustra ali, o pessoal era um nome mais fácil, foi o Darius. E aí o Sigma, na verdade, o Sigma é o desvio padrão, né? Ele é um fundo que ele usa uma metodologia chamada paridade de risco que é a espinha dorsal da carteira dele. Então, é uma espinha dorsal puramente matemática. E aí o Sigma, como era um símbolo do próprio desvio padrão, tinha alguma coisa a ver, o pessoal não estava tão criativo esse dia, e aí foi o próprio Sigma. E aí o par do Sigma é o Axis de eixo de gráfico. Menos folclórico esse. E Pedro, perguntando agora, quando estava falando, estava refletindo, né, sobre a gente teve várias lives e teve um gestor, eu até não me recordo quem foi,
mas que trouxe um dado que das últimas 15 crises parecidas, né, porque não tivemos nenhuma igual a esta, das últimas 15 crises parecidas, teve aquele famoso W, né? Em vez de ser uma volta em V, uma volta em U, a volta em W, no sentido de que ela caiu e caiu de novo, né? Eu não sei se isto dá para antecipar ou falar, se isso dentro dos dados analisados por vocês, qual que é a tendência? Então, falando um pouco, né, do que vocês veem, porque a gente está falando bastante de dados, e quando fala de dados, não, né, contra dados ou contra números não há argumentos, né? Mas, assim, baseado no que vocês viram até agora, baseado no conhecimento né, que esses números e essas estatísticas trazem para vocês, né? Como vocês estão passando pela crise, o que vocês veem de horizonte daqui para frente, dentro desses próprios números, se vocês acreditam também nessa volta em W, ou se essa crise é tão diferente, é tão Zaratrusta, essa crise, vamos dizer assim, né, tão estranha, até que ela pode ser que seja algo diferente de tudo que foi para trás aí, né, ainda mais falando em Brasil, assim, mas o mundo Tá, boa. Cara, eu acho que o que tem mais valor para eu passar para vocês agora, como eu falei, a gente não tem muito um cenário do que a gente acha que vai acontecer, mas agora eu vou usar uma licença poética. Eu posso tentar passar para vocês o que os nossos algoritmos estão achando. Em outras palavras, o que o fundo está posicionado, porque o algoritmo não acha nada. Lembra, gente? O algoritmo é só um conjunto de Cs. O reflexo, talvez se você pegar a posição do fundo hoje, talvez você entenda, você pode tentar usar essa licença poética para chegar no que ele estaria usando, o que ele estaria acreditando. Para nós que a gente vai entender. Isso é uma importante. Mas a ideia é o seguinte, desde que essa crise, na verdade, desde antes dessa crise, o Sigma vem numa das posições mais defensivas que ele já teve na história, e essa posição defensiva começou no final do ano passado. Ele já vinha com risco reduzido. Qual que é a defesa? Explica para nós a defesa. No caso do Sigma, ele diminui o risco da carteira total. Ele tem alguns mecanismos de defesa e todos eles estavam ativados desde o começo desse ano. Desde o final do ano passado, na verdade. Então, o primeiro deles, a gente tem um sinal de take profit. Esse sinal de take profit força ele a reduzir as posições do fundo inteiro. Ele diminui a exposição da carteira total. E o dinheiro vai para onde daí? Caixa? O dinheiro vai para caixa? Na verdade, a maior parte dos fundos multimercado normalmente fazem as posições via derivativo, né? Então, se você olhar a carteira do fundo, ele full power ou não full power, você vai ver que tem muita LFT na carteira. Porque as posições elas estão nos futuros, está em opções, etc. Então, na verdade, ele já está em caixa o tempo inteiro, mesmo quando ele está indo para o power. Entendeu? É mais diminuir a exposição no futuro. Então, ele já vinha com 60% da posição dele, né? 60% do que seria o total. Quando além disso, ele já vinha com um mecanismo, a gente dolariza as posições do fundo. Então, ele já vinha com as posições dolarizadas. Quando a crise começou a bater o mercado de verdade, ele reduziu ainda mais. Ele chegou a 30% da posição só, uma boa posição em dólar. Dentro das ações, por exemplo, na parte de ações, ele olha fatores de risco. Então, em momentos em que ele está mais defensivo, ele vai para empresas low beta. Empresas mais consolidadas, maiores, que tendem até... Como eles têm caixa, eles conseguem até consolidar o mercado no momento de crise com os concorrentes que estão mal das pernas, né? Então, ele até dentro das próprias posições em ações para empresas mais defensivas, dentro da posição commodities ele não tinha, né, na carteira. O commodities é a única classe de ativo que entra e sai da carteira. E a parte de moedas, por exemplo, ele estava comprado em desenvolvidos contra emergentes. Então, ele entrou em modo de defesa total e ainda assim o risco completamente reduzido dentro da carteira. No mês passado, ele começou... Na verdade, esse mês foi o primeiro mês que ele começou nesse ano com posições cheias. Então, ele inflou as posições de novo e agora ele está com uma posição 100%. Tá? Então, ele já voltou. O Zaratustra, por outro lado, ele vinha surfando o bull market, né? A gente vinha num bull market violento, ele estava com posições compradas em ações ao redor do mundo inteiro e aplicadas em juros ao redor do mundo inteiro. Quando começou o coronavírus, ele rapidamente diminuiu todas as posições em equities, diminuiu as posições de juros e foi para o dólar. E aí ele montou uma posição maior e começou a surfar, pegou o dólar desde 4,20 até quase 6 que a gente está agora. Só que tem um ponto, o Zaratustra ele tem um controle de volatilidade.
como a volatilidade do mercado explodiu, o que ele faz, ele compensa isso no tamanho das posições. Então, ele diminui também a carteira. E ele vem reduzido até hoje. Ele não voltou ainda para as posições. A gente talvez tenha sido a carteira mais defensiva que o Zaratustra já teve na história. Nos últimos 9 anos foi a carteira que a gente manteve até agora. Agora ele voltou a ter um pouquinho mais de risco, mas ainda assim está bem defensivo. Tá? Então, assim, até sinais contrários eu vou te dar aí. O Sigma ele já começou a voltar, mas o Zaratustra ainda tá a principal posição. Assim, eu vou falar para você, a principal posição dos dois fundos é em dólar ainda. A principal exposição de risco ainda está no dólar. Então, não é que a gente está... Mesmo o Sigma, que já voltou a inflar as posições, ele ainda está com esse mecanismo de defesa ativo. O Sigma, então, está mais otimista e o Zaratustra está um pouco com o pé atrás. Eu diria... vou usar uma expressão que o gestor adora usar, né? O Sigma, eu diria que está cautelosamente otimista. Mas interessante, mas mesmo assim, se o Sigma, por exemplo, está 100% comprado agora, se der algum dado que venha agora nos próximos meses, ele pode desarmar de novo e voltar para aquela posição defensiva. Isso não quer dizer que ele vai seguir dessa forma, né? Ele está no momento nessa forma, surfando essa onda, mas se a onda quebrar, ele já toma uma posição defensiva. Essa é a agilidade do fundo por causa dos algoritmos. Perfeito, exatamente, né? Exatamente. Isso sempre a gente gosta de falar, é assim, toda vez que a gente fala de posição, essa posição reflete a última vez que eu falei com os gestores. Sim. Mas às vezes, normalmente, eu não sei se vocês estão recebendo, a gente tem um grupo no Telegram que uma vez por mês eu mando um áudio falando dos dois fundos. E aí eu falo como a gente foi no mês passado e como a gente está começando o mês. E aí, uma vez a cada 3 meses eu coloco o disclaimer lá. Lembrando que quando você terminar de ouvir esse áudio, eu já não sei se as posições são assim ainda. Né? Se tiver que mudar, ele muda rápido. Sim. Perfeito, Pedro. Nós gostamos de cumprir com o horário, tá? Apesar de né, nós não temos o trânsito, mesmo assim o pessoal chega atrasado, às vezes acontece com as questões do próprio dia a dia, a gente não gosta também de essas lives que estão acontecendo, tem várias durante o dia, passar um pouco do horário. Então, gostaria de abrir novamente, né, se alguém tem alguma pergunta para fazer considerações finais. Eu quero terminar, hoje eu já separei aqui, né, eu vou terminar com Giant Steps no áudio aqui, para a gente escutar um pedacinho da música tema, né, da gestora. Já está no play aqui. Então, se ninguém tiver uma pergunta, eu vou, né, agradecer demais, Pedro. A gente está encerrando um ciclo de várias lives que a gente fez, várias reuniões com várias gestoras, mas queremos transformar esse momento que a gente tem desse espaço da Ativo, né, porque, né, sendo bem sincero, né, a gente antigamente ficava ali, vamos alocar uma sala num hotel, vamos fazer um coquetel, vamos convidar, vamos pegar o trânsito, vamos chamar um gestor de São Paulo para vir a Porto Alegre. E agora a gente descobriu, né, e pelo menos o lado bom da crise, que a gente pode juntar pessoas em quantidade maior com custo baixíssimo, e o que importa mesmo é a informação, né? Eu tenho certeza que, claro, tem um ou outro que vai para comer o coquetel, mas as pessoas vão pela informação, né? Então a gente agora tem a oportunidade de fazer mais, testar esse modelo, né? Clientes que talvez eram um pouco mais resistentes, já descobriram que não dói, que é uma forma fácil e uma forma muito mais econômica para a humanidade, para nós, e muito mais rápida também. A gente precisava fazer uma live amanhã, não tem que se preocupar com o lugar de hotel, com coquetel e tudo mais. Eu até que pouquinho vou pensar em mandar para alguns clientes. A gente pode até fazer uma brincadeira de mandar alguma coisinha, o pessoal fica tomando, né, um aperitivo e comendo algum salgadinho, e a gente vai fazer umas lives daí diferentes nas próximas. Então, Pedro, agradeço demais, deixo suas considerações finais, assim que tu terminar eu largo o Giant Steps aqui para o pessoal escutar, e a gente então encerra esse ciclo vamos dizer, com chave de ouro com a tua presença, né? Fechado, então, pessoal. Bom, eu que tenho que agradecer, gente, viu, para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês de ficar ouvindo falar 1 hora de fundo quantitativo. Não sei onde vocês estão com a cabeça, cara. Eu tinha pulado nos primeiros 15 minutos. Tinha ido embora em 15 minutos. Pessoal, obrigado por toda a atenção aí. Rivo, obrigado pela parceria. Luiz, sempre que vocês precisarem, podem contar com a gente. Fechado? Então tá, aí com a gente também. Então, Giant Steps para terminar a live. Obrigado, meus clientes. Obrigado, amigos.
Obrigado, assessores da Tigo, e a gente vai se ver. Em seguida, a gente passa as informações das próximas lives aí com datas sequenciais. Obrigado a todos. Falou, pessoal. Um abração. Até mais. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu.